objetivo que eu tenho, então, dessa live, né, desse nosso encontro aqui, é falar um pouquinho para vocês sobre a podoposturologia, sobre o curso de podoposturologia que eu ministro, e como que eu vejo a questão do mercado de trabalho dessa técnica. Maravilha? Então, pessoal, lembra, tá? O que vocês tiverem de dúvida, vocês vão colocando aqui, que eu vou olhando, tá? E com isso eu já vou direcionando essa live, tá? A Denise falou, né, entrou em contato com o Instituto para saber, a Mariana, entendi, a Mariana entrou pela microfísio, está vendo a possibilidade da podo, maravilha. E a Paula já faz curso com a gente já faz tempo e já tem, tá com essa questão de fazer o curso. Maravilha. Né, o Doré já faz palmilha, né, Doré? Já, e também atua com a PNS. Então, vamos lá. Xavier, você entrou em contato com o Instituto para saber as informações do curso de podo? Como que é a tua situação? Você recebeu o link? Como é que foi? Coloca ali no bate-papo para mim, por favor. A Carla também. Tá, Carla? Pode colocar ali. Maravilha, pessoal. Vocês podem ir colocando, pessoal, então ali, né, esse motivo, se vocês entrarem em contato para saber sobre o curso e tudo mais. Então, eu vou iniciar agora, eu vou compartilhar uma tela que, na realidade, são alguns pontos-chave que eu queria mostrar para vocês em relação a podo, que são slides do próprio curso, tá? Então, eu peguei alguns slides-chave que eu quero mostrar para vocês e vou falar um pouquinho sobre essa técnica e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do mercado de trabalho, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro o que eu queria colocar para vocês é assim, a podo, primeiro que assim, a podo ela tem várias vertentes. Então, assim, né, quem procura um curso vê dentro do que tem no mercado, né, de cursos, vê todas as possibilidades, né? Então, assim, o que eu vejo, né, do meu curso, dos outros cursos que tem por aí no mercado, é que o que varia, tá? Uma das principais coisas é a experiência profissional do indivíduo com que linha de trabalho que ele faz. Então, primeiro, pessoal, que a podo ela tem várias linhas de trabalho, tá? A podo ela vem com uma linha, tá? E depois outras linhas foram trazidas. Não sei se vocês sabem, mas quem trouxe a podoposturologia a primeira vez para o Brasil foi o professor Afonso Salgado, que é o nosso diretor do Instituto, criador do Instituto Salgado, foi ele que trouxe pela primeira vez a podoposturologia, como a gente vê ela hoje, aqui para o Brasil, lá no comecinho dos anos 80, tá? Depois ela deu uma esfriada aqui no Brasil justamente por causa de custo de material e porque todos os materiais eram importados e aí o câmbio começou a ficar muito ruim, né? A gente acha que hoje está ruim, antes também teve uma época que era bem ruinzinho e acabou sendo inviável trazer esses materiais de palmilha. E aí existe uma questão justamente das palmilhas terem o valor que elas têm hoje. Vocês provavelmente sabem, né, quanto, quem nunca fez o curso, né, o Doré que já atua, sabe quanto custa uma palmilha e o quanto a gente vende, mas para quem não conhece, nunca fez o curso, sabe, não pode às vezes não saber quanto custa uma palmilha, mas sabe quanto vende, né? O pessoal vende aí a 250, 300, depende do lugar, R$400 um par de palmilhas, tá? E a gente vai ver que isso, eu acho que esse valor ele tem esse contexto histórico lá do começo dos anos 90, final dos anos 90, onde o material era todo importado, o material era muito caro, e aí então você tinha que repassar esse preço para o consumidor final, né, para o nosso paciente. Porém, depois ali, né, no começo dos anos 90, várias pessoas começaram
a desenvolver produtos aqui no Brasil, as regras de importação começaram a ficar um pouco mais tranquilas e a partir daí os preços começaram a se baratear. Tá? Esse barateamento do material, eu sou muito sincero em dizer com vocês, ele também diminuiu um pouquinho a qualidade do material em relação ao que a gente tem lá fora, mas é perfeitamente, vamos dizer assim, né, perdoa a licença poética, que é perfeitamente trabalhável com esse material. A gente tem os resultados muito bons, o que peca um pouquinho é na durabilidade da palmilha. A Doré colocou, né? Então, materiais nacionais baratear, mas a gente mantém o preço que estava lá, né? Daqui a pouco eu já vou falar para vocês esse mercado de trabalho e às vezes alguém aí pode até se assustar. Pessoal, só lembrando, se tiverem qualquer dúvida, bota aqui no bate-papo, tá? Que aí eu vou passando para vocês. Pessoal, a primeira coisa que eu queria colocar com vocês aqui, ó. Então, a gente tem uma questão que está ligada, então, à podoposturologia e à posturologia clínica. Tá? Então, a posturologia clínica, né, a definição dada por Pierre Marigagé, que é esse senhorzinho que está aí no canto inferior direito da tela, que ele colocou, então, que o sistema postural, ele está ligado, né, com várias características. Então, esse sistema de regulação da postura, da estabilidade, da orientação do ser humano no espaço, ele depende, tá? Então, dos olhos, do ouvido interno, dos pés, da propriocepção e da viscerocepção. Então, os pés, eles fazem parte de um conjunto de entradas sensoriais que são importantes para que a gente consiga manter o bom funcionamento do equilíbrio, da estabilidade e da orientação. Então, quando a gente fala postura é postura, né? A postura estática, a postura dinâmica, como você anda e tudo mais. A estabilidade e a orientação, ela está ligada, ela é dependente de uma característica que vai mandar informações ao sistema nervoso central, que vai ter um processamento e isso vai gerar uma resposta. Então, todo o processo que a gente trabalha, né, então, com palmilhas, a partir então, da entrada sensorial dos pés, é justamente essa questão da entrada sensorial, trabalhar sobre o sistema neural. Tá? Então, não é um conceito... Existe a parte mecânica das palmilhas, tá? Mas não é a principal característica. Tá? Depois eu queria colocar para vocês uma outra característica, que é isso aqui. Deixa eu só colocar. Que é esse estudo aqui. Ó. Então, vocês estão vendo aqui essa tela. Então, esse estudo foi feito já há um tempo, em 1998, mas que tem uma característica muito interessante, que é o seguinte. Existe uma função preditiva dos estímulos que a gente coloca no pé. Como que isso funciona? Dependendo da onde eu coloco o pé, o estímulo no pé, eu sei o que vai acontecer. E a gente vê uma característica que existe um princípio de evitação. Então, se a gente pegar, vocês estão vendo meu cursor aqui? Tá dando para ver o cursor? Se eu pegar essa imagenzinha da frente aqui, ó, o estímulo é esse azulzinho na parte de trás do pé. Quando eu coloco um estímulozinho na parte de trás dos dois pés, eu levo o indivíduo para frente. Agora, se eu coloco na parte da frente do pé, eu levo o indivíduo para trás. Se eu coloco 2 na frente e 2 atrás, o indivíduo não sai do lugar. Então, a gente tem que entender essa característica, porque esse mecanismo não é um mecanismo que está ligado a uma parte mecânica. Ele está ligado a uma parte neural, porque esse estudo em específico que eu mostrei a tela, ele tem uma característica onde os estímulos que foram colocados ali foram estímulos vibratórios. Tá?
Então, o receptor da vibração e o receptor da pressão são muito parecidos. Então, eles funcionam muito similar. E aí, com isso, a gente tem uma característica que uma coisa importante é o seguinte: esse estudo da vibração, o que eles fizeram? Então, colocaram um eletrodo para vibrar no pé do paciente e aumentaram até onde o paciente sentia. Então, ele falava, estou sentindo a vibração. E eles diminuíam a intensidade de novo até o ponto onde o indivíduo não sentia mais. Ou seja, ele era infralinear sensorial. E aí que eles mediram aquilo que eu mostrei para vocês. Ou seja, você não precisa sentir o que está no seu pé para ele ter o efeito sobre a tua regulação. Tudo bem? Então, pessoal, dentro dessa característica das palmilhas, a gente tem um princípio, que é o princípio neural, onde a gente vai trabalhar com elementos extremamente finos, tá? De 1 milímetro, 2 até 3 milímetros, e que essas espessuras, elas são similares às espessuras que são de infralinear sensorial. Então, às vezes, você coloca a palmilha no pé do paciente e pergunta, está sentindo alguma coisa? Ele fala, não. Mas não é porque ele não está sentindo que não vai ter função. Tá? Então, as palmilhas têm uma dessas funções, a função neural. A segunda característica, né, que são as linhas de trabalho que vieram da França, principalmente, né, sobre as palmilhas, são as palmilhas que estão ligadas muito mais à podologia. Os podólogos na França são um dos principais profissionais que fazem palmilhas, só que eles trabalham com uma mescla entre esses estímulos neurais e também estímulos mecânicos. Tá? Então, esses estímulos mecânicos, eles são estímulos que vão ser mais altos. E aí eles têm uma característica, eles vão acabar inibindo a informação neural. E aí ele vira um estímulo mecânico, ou seja, é para empurrar mesmo o indivíduo para trás, e empurrar ele para um lado, empurrar ele para o outro. Então, dentro do curso que eu ensino essa característica de mostrar todas as possibilidades. Tem paciente que precisa de alguns estímulos neurais e alguns estímulos mecânicos, o que vai diferenciar a espessura. Tá? Então, essa característica que a gente faz de definir se é neural ou se vai ser mecânico, não sou eu que decido. Tá? Eu vou testar. E aí o paciente, é o resultado sobre o paciente que vai me dizer se aquele estímulo tem que ser neural ou se ele tem que ser mecânico. Tá? E é assim, algumas patologias a gente, né, já tem na cabeça. Eu vou começar testando pelo neural, eu vou começar testando pelo mecânico, mas o que me garante são testes clínicos. Tá? E isso é uma característica que eu vejo, né, um diferencial desse curso que eu ministro, que justamente é a abordagem onde, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar por aí que para fazer palmilha precisa do equipamento de baropodometria. Eu ensino você a fazer palmilha sem. No curso eu menciono a baropodometria. Eu menciono os parâmetros que a gente olha, mas eu não ensino vocês a fazer. Eu ensino vocês a fazerem palmilha sem precisar de uma baropodometria. Para o investimento inicial de vocês, para o investimento inicial ser mais barato. Hoje uma baropodometria não sai por menos de 10, 12 mil reais. Então, assim, são 10, 12 mil reais a menos que você está investindo inicialmente para conseguir ter retorno com uma técnica que é muito bacana. Tá? Doré colocou, né, exatamente essa diferenciação que após cursar a PNS sinto a necessidade com as palmilhas que faço. Fez com o Pedroni. Eu fiz, né, eu trabalhei com o Júnior, né, com o Pedroni há muito tempo atrás, lá em 2001, 2002, fui estagiário dele, aprendi a fazer palmilha também com ele. A metodologia que a gente trabalha é muito similar. O que eu coloco é justamente essa questão, a gente poder fazer essa questão da palmilha, e quem me dá o que eu vou colocar no pé do paciente é o paciente, é o resultado do teste clínico no paciente, e não uma coisa que eu vou inventar da minha cabeça ou de um exame complementar.
Tá? A baro, eu falo assim, ela é um exame complementar como qualquer outro. Ela é importante? Ela é importante. Você tem dinheiro para investir nela? Ela vai te dar um monte de dado interessante? Vai. É interessante? É. Agora, eu posso dar essa ferramenta de fazer palmilhas sem a baro. Tá? A Paula assim, não precisa da baro, é muito bom. Você pode colocar aí, vamos fazer um preço médio, são R$ 12.000 a menos que você precisa investir. Tá? Você ter dados para você quantificar a melhora do paciente, ver certas características específicas, é interessante. Mas, assim, na realidade, eu trabalhava com uma baro que a baro ela tem o cabo que liga a baro no computador. E não sei se vocês já viram em vários equipamentos eletrônicos, quando você liga, ele tem uma caixinha preta, aquilo ali é um filtro de sinal. A minha baro não tinha o filtro de sinal, então ela dava erro muito fácil. E aí o que acontecia? Eu parei de usar a baro. Eu parei de fazer baro. Eu trabalhei 3 anos com a baro encaixotada na minha clínica. Por quê? Porque eu não tinha paciência de ficar... O cabo que eu precisava usar era um cabo que precisava vir da França. Falei, eu não vou trazer esse cabo da França, e parei de usar. Entendeu? Assim, eu fazia isso um tempo atrás, hoje eu faço os exames de baro para mostrar para o paciente, quando a gente faz pesquisa, mas clinicamente são poucos os pacientes que eu acabo fazendo uma baro. Tá? Então, dentro dessa, já pegando esse gancho dessa avaliação clínica, então nós temos testes clínicos hoje que dão muita informação interessante para a gente e que vão direcionar muito bem a gente a fazer as palmilhas. Tá? Para a gente decidir o que vai numa palmilha é tentativa e erro. Você faz um teste clínico, bota lá e testa de novo. E vai testando até achar o que fica melhor para o teu paciente. Quando você encontrou o melhor equilíbrio que você consegue com aqueles estímulos, você sabe que é aquilo que vai embaixo do pé do paciente. E o teste clínico é interessante, o teste funcional é interessante, que talvez você coloque um estímulo no pé do paciente e ele piora. Então você sabe que aquilo ali vai ser ruim para o teu paciente. Então, essa característica de você ter um teste clínico que melhora a função do teu paciente te dá, entre aspas, uma segurança de que aquela palmilha vai dar certo ou não. Tá? Então, você começa a testar lá no pé do paciente, bota lá um elemento, bota outro, aumenta a altura, diminui a altura, vai, coloca, no final das contas nada melhora, você sabe que a palmilha para aquele paciente talvez não vai ser ideal. E aí é o paciente que você não deixa ele investir numa palmilha, com você, pelo menos, e aí ele não vai gastar lá 200, 300, 350, 400 reais e vai ficar frustrado porque aquilo não está funcionando. Então, entre aspas, você consegue garantir que aquilo vai ter um resultado. Tá? Hoje o Wilson tem, mas na época o Wilson ainda não tinha. O da minha ele não tinha. Porque a minha a baro que eu usava, eu trouxe ela debaixo do braço lá da Medica Terra, lá da França. Tá? Então, na época, era só aquele cabo lá, veio debaixo do braço. Tá? Então, pessoal, mais uma característica que eu queria colocar para vocês, que são os tipos de palmilha. Tá? Hoje, para quem já viu falar de palmilha, trabalhar com palmilha, já deve ter visto assim, existe palmilha de conforto, existe palmilha esportiva, existe um monte de coisa, cada uma com a sua função, cada uma com a sua prioridade, né, com a sua particularidade, cada uma com a sua função. A palmilha que eu ensino, na realidade, a fazer, na verdade, eu ensino você a fazer os testes que vai identificar quais são os elementos que precisam corrigir o seu paciente. A verdadeira palmilha postural, pessoal, ela é uma palmilha fina, reta, que não tem nada. Tá? Quando a gente coloca os elementos debaixo do pé, são esses elementos que vão fazer a função. Eu ainda coloco no curso. Se você pegar esses elementos, fizer os testes e colar eles com super bonder no pé do paciente, funciona. Tá? Quando fala assim, a palmilha tem um diferencial dela ser moldada no pé. São alguns casos em que o molde no pé é necessário.
tá? Necessário, porque eu posso fazer como um diferencial para deixar a palmilha bonita, para deixar a palmilha mais personalizada, mas são poucos os casos que essa palmilha moldada no pé, ela é necessária, tá? E aí no curso eu explico essa questão do molde no pé, como é que funciona, para que funciona e tudo mais, certo? A palmilha esportiva é outra linha que foi desenvolvida a partir lá da podologia na França, porque a podologia começou a pegar várias vertentes e eles começaram a ver as causas, né, as alterações mais comuns em determinados esportes. Então, a própria estrutura da palmilha, ela já é desenvolvida para aquele esporte. Teoricamente, você faz uma palmilha esportiva e você não precisa colocar nenhuma correção. Tá? Teoricamente. A gente coloca para respeitar a individualidade de cada paciente. Tá? Então, aquele atleta que você já coloca uma palmilha, que, por exemplo, uma palmilha de voleibol, ela tem uma absorção na parte do antepé. Por quê? Porque a pessoa pula, quando ela cai sobre o antepé. A palmilha para jogar tênis, ela tem um aumento, né, da impulsão nessa região da cabeça do primeiro meta, que é quando o cara vai fazer, né, ele faz o que chama, né, de split step, que ele dá aquela puladinha que vai fazer ele para um lado e para o outro, então ele tem um elementozinho diferencial, mas ele é característico para todos, tá? Então, assim, ele é básica para isso. Então, para deixar claro nessa questão, a palmilha que eu ensino a fazer no curso é a básica, tá? Com os elementos embaixo, e aí depois essa mesma técnica você pode usar nas palmilhas chamadas de conforto, que nada mais é do que uma cobertura de EVA por cima e que depois você molda no pé do paciente. Como eu falei, a moldagem no pé do paciente ela é variável, não são todos os casos que é necessário. Um outro detalhe também é essa questão dessa espuma, tá? A gente sabe que não são todos os pacientes que precisam, que necessitam dessa espuma. Pode ser uma opção para você dar conforto para o teu paciente, mas não são todos os casos que precisam, tá? Às vezes você pega um paciente que usa um sapato social fechado, e aí a gente vai ter um problema se você colocar uma palmilha muito grossa, ela não entra no calçado, tá? Uma das coisas que eu prezo também no curso de dar informação não é o paciente que se adapta à palmilha, é a palmilha que se adapta ao paciente em relação a qual calçado usar. Geralmente, assim, o que eu já vi, né? Isso eu fiz muito lá atrás, porque a gente não tinha diversidade de materiais que a gente tem hoje, mas a gente só tinha as palmilhas grossas, aí vinha aquela senhorinha, 60 e tantos, 70 e tantos anos, que usava aquelas sapatilha moleca, e aí você tinha que pegar e colocar uma palmilha gigantesca lá, sei lá, de quase 8 milímetros de espessura só da estrutura da palmilha, fora os seus elementos. Ela dava lá 1 centímetro de palmilha. Aí você tinha que pegar essa senhorinha e pedir para ela usar um tênis. Aí a senhorinha ficava usando saia, uma blusinha e tênis. Tá? Quantos pacientes não paravam de usar a palmilha porque não queriam usar tênis? Então, hoje eu coloco. Onde que eu coloco a palmilha? No calçado que o paciente mais usa. E se for havaiana? Na havaiana também. E se for na sandália de dedo? Na sandália de dedo também. A gente consegue facilmente se adaptar aos calçados que o paciente usa. Tá? Então, tem várias características que a gente faz em relação a essa prescrição que estão ligadas aos materiais e ao tipo de palmilha. Tá? Um outro detalhe que eu acho importante eu frisar aqui do curso, que é o seguinte, eu trabalho essencialmente, né, eu vou colocar essencialmente, porque não é 100%, mas essencialmente eu trabalho com resina. Tá? O que é a resina? Para quem já pegou uma palmilha, né, proprioceptiva na mão, é aquela parte de plástico com uma trama de algodão. Se você olha assim, parece um monte de fiozinho de algodão entremeado assim. Então a resina ela é um plástico, né? Ela é um derivado de plástico.
e que quando você aquece ele cola. Toda a base de palmilha de resina, tá? Aí eu tenho a cobertura, tá? De vários diferentes materiais e os elementos é que variam bastante. A maioria das pessoas que eu conheço, trabalham com palmilhas, trabalham com EVA, tá? Para fazer elementos. A Ludmila está ali, eu vi, o Doré, os dois eu sei que trabalham com palmilha. Vocês trabalham fazendo elemento de EVA? Quando você faz elemento com EVA, você precisa, né? Ele não pode ter canto, né? Você precisa dar uma lixadinha nele, né? Ele tem que fazer o que chama de bisel. Ele tem que ser bem lisinho para não dar desconforto no paciente. Agora, você vai lixar esta palmilha, vai lixar esse elemento de EVA para poder deixar esse bisel. Que poeira que faz na tua lixadeira? Faz aquele auê de poeira. Aí tem que usar máscara. Quem tem rinite alérgica, quem tem essas coisas tem que usar máscara. Eu trabalho com resina. A resina, ela é autocolante. Ela faz uma coisa que a gente chama de fluência. Ela escorre a resina e ela gruda na base, né? O elemento gruda na base, o elemento de correção, né? Na base da palmilha, sem precisar ficar lixando o elemento antes. Então você corta o elemento, colocou ali, colou e pronto, tá? Sem sujeira, quase zero, tá certo? Depois eu vou deixar meu e-mail com vocês. Eu não tomei esse cuidado de trazer para vocês, eu queria ter tirado uma foto da lixadeira depois hoje eu fiz 2 palmilhas. Eu queria ter tirado uma foto, eu acabei saindo corrido da clínica, mas eu queria ter tirado uma foto da lixadeira depois de ter feito 2 palmilhas. A sujeira é quase zero, tá? Isso, a resina é que me permite fazer isso. Então eu ensino basicamente a trabalhar com resina, mostro como se trabalha com EVA, e aí dou a opção de você, que faz o curso, de escolher com qual você trabalha, tá? Com o que você vai trabalhar. Então, trabalhar com resina é bem tranquilo, não faz sujeira. Outra vantagem da resina, não usa cola, tá? A cola que usa para colar palmilha hoje é cola de sapateiro, né? A gente não pode falar, é adesivo de contato. É cola de sapateiro, tá? Tóxica. O cheiro é ruim, se você tem uma oficina de palmilha no ambiente fechado, é ruim, fica o cheiro, você se acostuma, mas você se acostuma com uma coisa tóxica. Resina é cola zero, não usa cola nenhuma, porque você está grudando plástico com plástico, entendeu? Então só o calor já faz com que ele já corre. O Doré falando que já está curtido de cola, mas fica curtido mesmo, viu, Doré? Eu não estou mais acostumado, então quando eu sinto o cheiro, eu acabo percebendo. Normalmente, teve uma época que eu usava bastante, que acabava nem sentindo mais o cheiro de cola, tá? E, pessoal, uma última coisa que eu queria falar para vocês é sobre essa questão do mercado de trabalho. Do pessoal que não trabalha, bom, em relação ao custo, né, de venda, né, de uma palmilha, o valor, né, de um par de palmilhas, não estou considerando a avaliação do profissional, tá? A avaliação, a prescrição ali, estou falando o preço do par de palmilha, tá? A média que eu tenho visto aí, né, uma variância que eu tenho aí de preços, é em torno aí de 180, 200 reais em algumas cidades, né, menores e tudo mais, podendo chegar, eu sei de gente em São Paulo que cobra 450 reais um par de palmilha. Tá? Bárbara, onde que a gente compra resina de boa qualidade? Tem algumas marcas aqui no Brasil que tem algumas resinas boas. Tá? Ainda não são, né, como das melhores resinas que eu já vi lá na Europa. Tá? Então, assim, né, eu falei que trabalho com isso, mas não falei de onde eu aprendi tudo isso. Então, assim, primeiro eu fiz um curso de posturologia aqui no Brasil, tá? Eu aprendi a fazer com o Mauro Pedroni, com o Afonso, né, lá comecei no final dos anos 90, comecei nos anos 2000. Depois eu fiz o curso com o Wilson, tá, da Podali. E depois eu fui para a França,
tá? E aí eu fiz vários estágios, né, e cursos lá. Então eu vi muita coisa diferente lá, tá? Principalmente questão de materiais, tá? Então existem materiais que tem lá que nem chegaram aqui pra gente ainda, tá? Então outra dica que eu dou no curso é assim: foi para Europa, me fala que eu te passo os dados, né? Te passo as coordenadas da onde você pode comprar coisa lá. Você pode comprar, mandar entregar no hotel, traz embora. Você fez isso, não fez, Doré? Doré, acho que fez isso, né? Então, você traz material muito bom, tá? Material muito bom mesmo, tá? Então, tem algumas empresas, né? A gente tem uma empresa parceira do curso, mas eu falo para vocês quais são as empresas que tem aqui no Brasil, tá? Que vocês podem, né? Então, que vocês podem comprar. Então, a Paula, não usar cola é melhor ainda, sempre fui receosa pela sujeira. Trabalhar com resina, Paula, a sujeira é muito pequena, tá? Não vou dizer que não faz sujeira, porque faz um pouco, porque a resina também, na hora de lixar para dar acabamento, ela acaba soltando um pouco a própria cobertura, mas assim, em relação ao EVA, é muito pouco, tá? O Doré colocou, né? Uma vez pegava da Carce, né? Que vinha, então vinha um material bom da Carce, tá? Hoje do Clayton é da Podoshop, tá? Então nós temos vários, nós temos a Podoshop, nós temos a Podostore, nós temos a Podali, nós temos várias marcas aqui no Brasil que ofertam materiais bons para a gente trabalhar. Como eu falei, tem alguns materiais que ainda não, que tem lá fora, que ainda não chegaram aqui, por causa de custo mesmo, tá, pessoal? E aí, mas o que a gente tem para trabalhar hoje aqui no Brasil é muito satisfatório, tá? Às vezes eu consigo material lá de fora, mas a maior parte do material que eu uso é daqui do Brasil mesmo, tá? Grande parte desse material que tem aqui no Brasil é importado, tá? Facilitou um pouco a importação, mas ficou bem bom para a gente trabalhar. A gente tem uma gama de materiais muito boa, tá? Pessoal, no curso eu faço uma conta básica, tá? Bem básica, para mostrar para vocês. Eu vou falar essa conta aqui para vocês, tá? Hoje, né, uma das dúvidas de quem quer fazer o curso de palmilha é quanto que eu preciso gastar para começar a fazer palmilha, tá? Então, assim, como no meu curso eu ensino a fazer palmilha sem abaro, você já está com 12 mil a menos de investimento, tá? Você já está ganhando 12 mil a menos aí. O que a gente tem de parte básica, tá? Porque existem vários equipamentos, tá, pessoal? Equipamento de palmilha, aqui no Brasil não tem tanta opção, mas lá fora tem. É igual carro, tá? Carro todo tem volante, todos têm câmbio, todos eles têm acelerador e freio, todos eles andam. Agora, tem carro que é um casinho da Ford simplão, e tem carro, né? Tem lá um Cruze, depois a gente tem ali, né, uma X35, e a gente pode chegar até uma Ferrari, tá? Então, assim, tudo depende do quanto você quer gastar. Mas, assim, os equipamentos básicos, né, os mais simples, hoje, eu fiz a conta hoje, tá? Eu olhei no site de duas empresas, fiz uma média, tá? Hoje, o investimento inicial para você sair fazendo palmilha, comprando os equipamentos e comprando o que a gente chama de materiais consumíveis nas empresas que vendem lá, base de palmilha, resina, EVA, cobertura, não sei o que precisa para fazer a palmilha, R$7 mil. Com R$7 mil você sai fazendo palmilha. E aí você sai, então, gasta lá R$7 mil e aí você começa a fazer palmilha. Aí na primeira semana você prescreve uma palmilha para um paciente. Aí vamos supor que você cobre R$250. Então na primeira semana você fez 250. Na segunda semana você prescreveu para mais um. Ele comprou, já são 500. E daqui a pouco, na outra semana, você já fez mais um, então são 750. Em 3 semanas, você já pagou 10% do seu investimento inicial. Tá? Por quê? Então, R$7.500, né? R$7 mil. Se você fizer 3 palmilhas, 750.
Então, você tem ali uma margenzinha do teu custo, do consumível, e os outros 700 ali é do teu investimento inicial. A base que eu faço é, se você cobrar numa palmilha R$250, eu não estou levando em consideração o preço da avaliação, porque geralmente a gente cobra a avaliação e cobra a palmilha, tá? Tem gente que embute tudo junto, mas geralmente se cobra a avaliação e a palmilha. Se você vender a palmilha R$250, R$250, com aproximadamente uma palmilha por semana, você só precisa fazer uma palmilha por semana, em um ano, tá? Em 11 meses, você ainda tem um mês de férias, em 11 meses você tem os teus R$7.000 retornados, tá? Livrando o teu custo, tá? Livrando o teu custo. Você precisa fazer 52 palmilhas, você precisa fazer 50 palmilhas para você conseguir pagar teus custos iniciais. Pergunta para qualquer empreendedor aí, pergunta para qualquer cara que tem clínica, qual é o negócio que em um ano você tem o teu retorno do teu investimento, tá? É muito pouca coisa. Você pegar qualquer franquia hoje, a média de tempo de retorno de investimento é 1 ano e meio a 2. Tá? Então, hoje você tem um investimento muito baixo. Se você fizer muito pouca palmilha, que uma por semana é muito pouca, tá? Você retorna teu investimento em um ano. Tá? E aí tudo vai depender, né, da tua divulgação, vai depender da ligação que você vai fazer com outras pessoas, ou, por exemplo, você joga tênis, você vai divulgar lá a tua palmilha lá onde você joga tênis, na academia que você faz um estudo de pilates, você pode fazer isso daí. Às vezes você tem uma clínica que é multiprofissional e que tem lá tem lá médico que trabalha. O médico pode começar a te indicar palmilha, tá? Tem uma moça que foi aluna minha, ela tem uma clínica junto com o marido que é ortopedista. Ela, eu falo, é o case onde as pessoas têm mais... a pessoa, né, a profissional que mais faz palmilha que eu já vi na minha vida fazendo, né, que eu já vi. Ela faz em média, na verdade hoje ela já tem 3 pessoas para ela trabalhando fazendo palmilha. Ela faz 35 pares de palmilha por semana. Por semana. O marido dela trabalha na clínica. Tem ela de físio, né? Tem outras físio. E a clínica tem mais 3 ortopedistas. Então, assim, é uma andando atrás do outro. Entendeu? Uma indicação atrás da outra. Teste, deu certo, palmilha. Teste, deu certo. É um volume gigantesco. 35 palmilha por semana, ganhando, vamos colocar aí, tirando todos os custos. Você ganhe R$130, faz as contas, gente. Tá? Palmilha, hoje, é um investimento baixo para um retorno muito bacana. Tá? O retorno financeiro de palmilha é muito bacana. Só que aquela história, você tem que divulgar, você tem que correr atrás, você tem que fazer. Não adianta ficar parado esperando o teu cliente chegar te pedir palmilha, não. Tá? Você tem que fazer, testar, ser ético em testar e falar para ele, não, em você não vai dar certo. Tá? Porque pode crescer o olho, né? Imagina, vai ali 2 horinhas de trabalho, mais R$130 ali pro bolso, pode crescer o olho, tem que tomar cuidado. Senão vai ter um monte de paciente que não tem resultado e aí começa a ficar ruim. Então, se você fizer uma boa avaliação, fizer uma prescrição correta, é resultado muito frequente, tá? Uma outra coisa, né, que colocou, né, permite parceria com outras clínicas, outro atendimento, né, o Dorel, faz em mais 5 cidades, tá? O Dorel, mais umas 4.000 avaliações, é muita gente, pessoal. Você tem lá um colega que tá lá numa cidade, já fiz muito disso. Saía daqui de Londrina, viajava para uma cidadezinha 100 quilômetros daqui, montava os equipamentos de palmilha, a pessoa fazia o controle da agenda, né? Eu chegava lá só para fazer a avaliação de palmilha, só palmilha, fazia 8 a 10 pacientes num dia, sei lá, fazia 5, 6 palmilhas no dia, porque já era direcionado para aquilo ali. Então, o paciente já vinha procurando aquilo ali e aquilo já era uma tentativa, porque já era numa clínica de físio.
A pessoa já estava fazendo a físio, aquilo ali era um a mais que você estava dando para ela. Então, assim, se os testes dessem certo, era a palmilha certa. Faz as contas, pessoal. Vale a pena, tá? Só que tem esforço, tem trabalho, tem que correr atrás. Ficar parado, nem clínica de fisioterapia tradicional não funciona, né? Tem que correr atrás. Tá? E aí você faz a parceria com a pessoa lá, né? Dependendo você define, né, a porcentagem de quanto fica para você, quanto fica para a pessoa. Aí varia bastante. No curso eu menciono o como eu fazia, mas isso depende muito de cada um. Tranquilo, pessoal? Então, assim, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao funcionamento das palmilhas, ao curso, ao mercado? Como é que tá? Vocês têm alguma dúvida, pode colocar aqui no bate-papo, tá? Que eu tô aqui para ver para vocês. Eu vou fazer o seguinte, talvez no bate-papo alguém às vezes está no celular, pode ficar ruim. Eu vou abrir o áudio de vocês, tá? Aí vamos dar uma olhada e aí se alguém tiver alguma pergunta pode fazer em áudio, tá? Eu vou ativar o som de todo mundo. Maravilha. Que forte. Só um pouquinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lisandro, acho que uma coisa importante, assim, é que existe muita procura para a gente em relação à discrepância de membros, né? Às vezes o médico, muitos mandam só nessa indicação, né? Uhum. Então, o teu curso, ele evidencia isso também? Também. Ou em relação à Também. anteriorização de ilíacos, alguma coisa nesse sentido? Não, também. Apesar da gente procurar, né, gerar... Porque o maior raciocínio que a gente tem que fazer são sobre a regulação postural. Agora, a discrepância de membros é um caso clínico. É uma coisa que aparece. Então, também a gente vai fazer assim, falo no curso também essa questão. Como que a gente avalia, quanto que eu coloco, como que eu corrijo, em que momento que eu corrijo, tá? Porque tem casos de discrepância de membro que não é na primeira confecção da família que eu corrijo. Quê? Era? Bárbara perguntando se tem mais algum curso após esse inicial. Bárbara, a questão de você fazer o curso de palmilha, ele está ligado assim, você fez, você vai ter a minha experiência. Eu não tenho tipo um curso avançado. Você pode fazer com outro profissional para ver uma outra visão. Você pode depois fazer com outro profissional para ver outra visão, tá certo? Não tem tipo um curso avançado, não. É para ensinar, eu ensino nesse curso. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? O áudio está aberto. Lisandro, claro que talvez em relação à PNS, né? Todos acho que têm conhecimento disso também. Quando a gente inclui aí o pósturo dinâmico, né? Depois que eu fiz a PNS, na própria avaliação da palmilha, a gente acaba vendo mudanças no pósturo dinâmico. Sim. Então, eu consegui juntar as duas coisas e perceber a diferença. Dentro do curso, Doré, o teste funcional principal que eu utilizo hoje para prescrever a palmilha é o pósturo dinâmico. Então, eu ensino o pósturo dinâmico, ensino a fazer as correções a partir do pósturo dinâmico. Interessante. Lisandro. Oi. Qual que é o... Sou eu, Ludmila. Tudo bem? Tudo. Qual que é a palmilha esportiva que você está usando ultimamente? Olha, Ludmila, eu uso muito pouco palmilha esportiva. As palmilhas que eu tenho hoje são ainda as da Podali, que eu tenho desde que eu usava lá atrás. Tá? Mas eu ainda uso as da Podali porque elas são muito parecidas com as palmilhas da Podiatec. Sim. E aí eu considero, pelo menos, essa uma estrutura, com um material e a concepção da palmilha, uma palmilha bem interessante. Mas tem outras no mercado aí que são bem boas, tá? A da Podoshop. A da Podoshop, eu já experimentei, muito boa também. O material que o Clayton está trazendo, que é o da Podoshop, tem muita coisa boa dele. Viu? O material que a gente usa no curso hoje é o dele.
É o da Podoshop. É, né? Uhum. Tá, obrigada. Rafael, Thaís, Bárbara, Mariana, Paula, Gregory, mais alguma dúvida? Elisandro, Diga. em relação a pé cavo, pé plano, essas palmilhas posturais bem fininhas, corrige ou tem que ser palmilhas mecânicas? Então, depende. Tudo depende. Uhum. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem pé plano, que esse pé plano, na verdade, é uma disfunção que eu tenho de uma pronação, isso é um exemplo, tá? Que é de Tá. uma pronação do calcâneo. Então, a palmilha fina postural vai ter o efeito. Agora, eu tenho o que a gente chama de pé plano orgânico, né? Que é aquele pé plano desabado que é o próprio pé plano. Aí eu já preciso associar esses estímulos mais finos com o estímulo mecânico. Entendeu? Ok, obrigado, hein? A estrutura da palmilha, dos elementos, ele está ligado à questão assim, o que meu paciente precisa? O fininho neural ou o grosso mecânico? É o meu paciente que me diz. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com as duas características, tentando pensar assim, o que é melhor para o meu paciente? Entendeu? Obrigado, hein? Nada. Mais alguém? Xavier, Cleide, Gregory. Maravilha. Gregory, qual o tempo em média para uma reavaliação após o início do uso? Depende do caso, Gregory. Geralmente, pacientes que apresentam dor, que chegam por causa de dor, não necessariamente nos pés, tá? Em torno de 30 dias. Agora, o paciente que vem lá, uma criança, um adolescente, por alterações posturais, eu já espero de 60 a 90. Porque até mudar alguma coisa da postura leva um pouquinho mais de tempo. Tá? Agora, quando é sintoma de dor, que é alguma alteração funcional que está causando essa dor, eu preciso ver antes. Tá? Elisandro, Diga. em relação à dor, mas a dor nos pés, por exemplo, um esporão de calcâneo, fascite plantar, essa palmilha mais fina, que não tem a EVA, que é só o corim, ela funciona também? Então, aí você colocou uma situação onde a gente faz um teste para ver, tá, a necessidade, porém, nesses que você citou, é muito frequente a necessidade do uso do EVA. Tá? Tá legal. Entendeu? Aí o que acontece? Eu uso o EVA em cima, né, de cobertura, para inibir a nocicepção. E aí eu uso os elementos embaixo da palmilha para fazer a correção das disfunções. Entendi. Entendeu? Corrigir o mecanismo biomecânico que está causando aquilo ali. O erro biomecânico que está causando esses sintomas que você mencionou. Do esporão, da faceite, da metatarsalgia, por aí vai. Ah, legal. Tranquilo? Mas a gente testa para ver se vai ser necessário, viu? Entendi. A Mariana perguntou aqui no bate-papo: as palmilhas esportivas são apenas para performance ou pode ser modificadas para correção? As duas coisas, Mariana. Tá? As duas coisas. E, assim, do que eu aprendi na França? De que as palmilhas esportivas não são feitas correções. Elas são para a parte de performance. Porém, aí vem a questão. Lá, eles fazem adaptações nas próprias palmilhas esportivas. Tá? Porque aqui a gente... por exemplo, a palmilha esportiva ela vem já pronta, né? Lá na França tem algumas, né? A Podiatec tem pronta, mas tem algumas outras que você monta a palmilha esportiva, tá? Você monta ela e aí você consegue estruturar ela do jeito que você quer. A grande característica da palmilha esportiva, ela tá em trabalhar com o molde no pé do paciente, com o princípio que a podologia lá da França faz, que é o seguinte: quando eu coloco um relevo, né, então imagina assim, imagina uma palmilha fina. Quando eu coloco um relevo aqui debaixo do pé do paciente, ele vai erguer aquele pedacinho, né, ele vai estimular aquilo ali. Quando eu moldo no pé do paciente, a moldagem no pé serve para quê? Para eu moldar a palmilha de uma certa forma,
que a própria moldagem sirva de elemento, sirva de estímulo, entendeu? Então, a grande característica da palmilha esportiva também tem isso. Você moldar do jeito que você quer. Moldar não é só simplesmente pegar o contorno do pé do paciente. É você moldar no pé do paciente o que você já quer corrigir, entendeu? Não sei se ficou claro. Palmilhas são indicadas para paciente com fixação lombar. Tem que testar, Paula. A gente fala assim, eu posso corrigir qualquer coisa com palmilha, tá? Assim como a gente tem várias técnicas de terapia manual que pode corrigir qualquer coisa. Só que tem casos que vai funcionar, tem casos que não. São os testes funcionais que fazem a gente identificar se a palmilha vai ter um efeito ou não. Lisandro, Oi? quanto que você cobra mais ou menos na reavaliação da palmilha, por exemplo? Tá. Hoje eu tenho cobrado 130. Uhum. Tá? A reavaliação, o paciente vem, eu reavalio ali rapidinho, 130. Mesmo tendo necessidade de mexer na palmilha tudo, né? Uhum. Como a maioria das palmilhas que eu trabalho são as palmilhas mais básicas, hoje eu estou cobrando a palmilha R$200. E aí cada reavaliação 130. Ok, tá? obrigada. E isso aqui não, por exemplo, se tem gente que trabalha exatamente da mesma forma em São Paulo, que acaba cobrando mais, em Brasília, que também o custo de vida é alto e tudo mais, você tem que colocar isso na ponta do lápis e aumentar os valores. Uhum. Tranquilo, pessoal? Mais alguém, alguma dúvida? Beleza. Pessoal, eu vou deixar aqui, então, aqui no bate-papo o meu e-mail, tá? Que é lisandro@institutosalgado.com.br. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Hoje também, se quiser entrar em contato se você já tem consultor no Instituto Salgado, pode entrar em contato com o teu consultor, que eles já me passam as perguntas, eu já respondo, tá? Mas meu e-mail tá aí, lisandro@institutosalgado.com.br. Estou à disposição de vocês para quaisquer outras dúvidas que vocês venham a ter e espero vê-los numa próxima formação de poda aí comigo. Beleza? Joia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar, tá? Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a atenção de vocês e estou à disposição através do e-mail. Maravilha? Pessoal, obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Obrigada, Lisandro. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.